Olá, então voltamos para o segundo bloco do nosso programa Livres Ideias, hoje discutindo um balanço das Olimpíadas no Brasil e o esporte aqui no nosso país de uma maneira geral. Bom, a gente estava falando então de personagens que se destacaram nas Olimpíadas, né? Esse ano você começou falando do seu personagem favorito, isso, né? Novak Djokovic, né? É um dos maiores atletas aí da atualidade, número 1 do tênis, né? Que falou, né? Que se sentiu brasileiro, né? Devido ao carinho que a torcida brasileira o acolheu, conforme eles torceram dentro dos jogos e fora também o assédio a ele também, ele se sentiu muito bem recebido e declarou que ele nunca foi tão bem tratado em outros lugares como ele foi tão bem tratado no Brasil. O Usain Bolt nem se fala, né? Nem se fala. O Usain Bolt, ele rodou o Brasil além também. Além de ter sido bem tratado, ele tratou todo mundo com o mesmo carisma. Né? Não, foi pro estádio ver jogos do Brasil, torceu pro Brasil na final contra a Alemanha. Toda hora a câmera pegava o Usain Bolt também lá nas tribunas e ele torcendo mesmo, junto com o pessoal. Então, isso afeiçoou muito o Usain Bolt quando com o público brasileiro. E os brasileiros? Eu também acho que o pessoal também ficou muito eufórico também. Acho que o brasileiro tietou, vamos dizer assim, né, todas essas personalidades e tratou todos de maneira geral muito bem. A gente está enumerando alguns, né, que a gente teve mais acesso, que foram mais, deram mais alusão a eles, mas eu vejo que o Brasil tratou todos super bem, o pessoal foi muito bem tratado, muito bem recebido, tanto é que a gente não tem relatos de nenhum incidente, né, exceto esse do nadador americano, mas foi uma Olimpíada que realmente acolheu todo mundo muito bem. Acolheu muito bem, mostrando o espírito aí do brasileiro, né? Agora a gente vai lembrar aí na Copa de 2014, a seleção alemã, eles ficaram ali na Bahia, o quanto que eles foram assediados, os jogadores, até o próprio Schweinsteiger, Podolski, depois daquele jogo do 7-1, eles deram entrevista lá na Alemanha, dizendo que muitas vezes, talvez eles tinham chegado ali no vestiário e falado que eles teriam que tirar um pé depois do primeiro tempo, por conta dos brasileiros, porque eles viam tantos brasileiros chorando naquele episódio. Eles precisavam fazer uma imagem, construir uma imagem boa, porque depois do 7-1, a gente não foi muito com a cara deles, né? A gente ficou meio com o pé atrás. Um pé atrás, né? Mas do pessoal lá acho que foi na Bahia que eles ficaram, não foi? Foi na Bahia. Eles desenvolveram projetos sociais, né, ali dentro. O prédio que eles ficaram, né? A comissão da Copa aqui no Brasil colocou eles em um determinado lugar, eles não agradaram, mandaram fazer um prédio do jeito que eles queriam e depois disso deixaram o prédio, doaram, né, para o Estado e também estão ajudando projetos sociais também, devido ao carinho que o público da Bahia acolheu a seleção alemã durante a Copa do Mundo. E assim como nas Olimpíadas. E também os brasileiros, até os próprios brasileiros, quando ganhavam medalhas, a Marta também no futebol feminino, o quanto que a Marta foi assediada, quando começou a Olimpíadas ali, tanto no futebol feminino quanto masculino, a gente sempre tinha um jogo do feminino um dia antes do jogo do masculino, então todo mundo nos estádios cantando a Marta é melhor que o Neymar, no final a seleção masculina ganha o ouro, mas não deixa de enaltecer o espírito que a seleção feminina também deixou, mesmo perdendo, mesmo até abaixo das expectativas, não conseguindo o ouro, mas mesmo ainda assim mostrou ali o quanto a torcida brasileira E talvez o principal papel desses esportistas seja de incentivar, né, influenciar outras pessoas a seguirem a carreira, a superarem suas dificuldades. Com toda certeza, acho que é a melhor mensagem que o esporte pode trazer também, né, disso de deixar essa vontade, esse legado também da pessoa se superar também. Dá um exemplo, Rafaela Silva, por exemplo, né? Não, a Rafaela Silva acho que é o maior exemplo. A medalha de ouro mais marcante do Brasil, no meu ponto de vista, foi da Rafaela Silva. A judoca. A judoca, pela trajetória dela, né? Ela saiu da Cidade de Deus, né? Uma comunidade muito pobre lá do Rio de Janeiro. E chegou onde chegou, hoje ela faz parte, se não me engano, ela é sargento da Marinha hoje também. Mas ela trabalhou, treinou, né, no judô, correndo contra o tempo também, lutando contra as dificuldades e hoje é coroada aí como medalhista, né? Sofreu racismo também em Londres em 2012. Perdendo a primeira luta. Perdendo a primeira luta, o pessoal declarando que ela foi vergonha para a família dela e agora ela dá a volta por cima. Exemplo de superação. Exemplo de superação. Isso é brasileiro. Isso motiva as pessoas também, não é? Eu acho que isso motiva. Agora uma crítica construtiva que eu acho que cabe fazer, aproveitando esse embalo aí, é o seguinte, muita gente, especialmente nas redes sociais, quando o atleta vai mal, começa a criticar, começa a ofender, usa inclusive de ofensas racistas, enfim, preconceituosas de toda forma, para ofender aquele atleta que por algum motivo não teve o desempenho esperado. Acho que isso é lamentável também. É lamentável. Episódios assim realmente deixam a gente triste, mas é bom também a gente ver que a minoria
São poucos que pegam para falar isso. Acho que o mais importante também é a gente ressaltar os brasileiros em geral que caíram, souberam caíram junto com a seleção feminina esse ano, com elas saindo aplaudidas. Todos os brasileiros que estavam perdendo nas suas modalidades estavam sendo aplaudidos pelo público brasileiro. Nenhum deles ali sempre chegaram a ficar criticando. Inclusive porque tem que lembrar que todos os atletas que chegam a uma Olimpíada, eles já são considerados a elite do esporte mundial, né? Ninguém chega ali de paraquedas. Isso né? mesmo, realmente. Então... E quando a pessoa perde, não está perdendo para qualquer um. Sim. Uma pessoa despreparada, né? Todos também prepararam-se igual ou talvez até mais do que aqueles que ficaram pelo caminho. Então acho que, assim como o André falou, o público brasileiro conseguiu aplaudir bem até os nossos próprios atletas, mesmo quando ficavam pelo caminho, devido que viu a dedicação deles também. E realmente não perdiam para quaisquer atletas. São atletas de renome e que com certeza se prepararam muito para estar aqui. E também aquele atleta, o nadador brasileiro, o João, que chegou em quinto, né? Em quinto Sim, lugar numa exatamente. Corrida, ele declarando, o repórter perguntando se ele estava triste, porque ele tinha condições de vencer. Ele falou assim, não, eu não estou triste, porque eu sou o quinto melhor do mundo. Eu cheguei em quinto lugar, eu vou estar triste por isso? Eu estou concorrendo com grandes nadadores. Ou seja, é saber cair realmente, mas também saber enaltecer, porque é por conta disso que você falou. Os atletas que estão ali, eles se preparam para estar ali. Todos, não são só os do Brasil, sim, não, os outros atletas também se prepararam. E a maioria deles se preparam até melhor do que os nossos, porque a escritura deles, a escritura física, da maioria são melhores que a escritura brasileira, que não tem tanto investimento na área do esporte. Mas é aí que eu acho que fica o legado das Olimpíadas. Porque se antes os atletas brasileiros não tinham uma estrutura antes das Olimpíadas, e mesmo assim ainda conseguiu ficar na melhor colocação da história, o Brasil subiu 13 posições no quadro de medalhas a se comparar com a melhor colocação que tinha sido na de Londres, talvez por conta disso, a estrutura que vai ficar agora das Olimpíadas para eles, a mesma estrutura que recebeu todas as delegações, todos os comitês de todos os países, agora é do Brasil, é nosso. Então tá aqui para os atletas aproveitarem. Ou seja, até por conta da Inglaterra, que sediou a última Olimpíada em 2012 e agora já ficou em terceiro lugar no quadro de medalhas. Pode ser que por causa da estrutura deixada pelas Olimpíadas, na próxima Olimpíada a gente já tem o Brasil entre os 10 primeiros. E não só a estrutura física, eu acho. Acho que até antes das Olimpíadas em si, a gente tem que reconhecer os programas de incentivo ao esporte que vieram sendo adotados. Eu estava lendo, por exemplo, um artigo até para me preparar para esse programa. Aí mostrava que de toda a delegação brasileira, se eu não me engano, eram 460 esportistas, algo assim, né? 77% se beneficiou de algum programa de incentivo ao esporte do Estado. Uhum. Né? Então, se eu não me engano, o programa líder é o Propódio, né? que concede bolsas de entre 5 mil e 15 mil reais para o esportista. Né? Então, 77% fez uso de um incentivo, né? Do Estado. A gente vê deve continuar incentivando, com certeza, né? Com certeza, né? E aumentar esse investimento. Aumentar, exatamente, né? Porque o André foi muito bem quando ele falou que agora, acho que o legado, né? Até falando um pouco disso, o legado que essas Olimpíadas podem ter deixado é essa escritura física também, para os atletas se prepararem de uma maneira melhor. E essa, né? Só te interromper. Claro, e essa, só para mim não perder o pensamento, e essa é a diferença da Copa do Mundo para as Olimpíadas. Sim. Porque para a Copa do Mundo você teve que escolher 12 sedes para um país tão grande quanto o Brasil. Ou seja, acho que iria pegar mal você ficar colocando dois estádios na mesma cidade, assim como foi a Copa da África em 2010. Uhum. Eles tinham, em Joanesburgo, por exemplo, tinha 2 estádios. Aqui no Brasil, por ser um país tão grande, demograficamente falando, ia pegar mal você ter no mesmo estado 2 sedes. Aí você tem os estádios hoje conhecidos como elefantes brancos, que não são reaproveitados. Estádio no Amazonas, que eu não acho que na Copa do Mundo poderia deixar de ter, porque isso mostra realmente a cara do Brasil. A Arena Pantanal, em Cuiabá, ali no Pantanal mesmo, ou seja, não poderia deixar de colocar, mas hoje não é aproveitado. Então, isso é a diferença das Olimpíadas para a Copa do Mundo. Toda a estrutura formada para receber os atletas nas Olimpíadas agora vai ser aproveitada de maneira muito interessante. Talvez o Brasil já consiga nas próximas Olimpíadas terminar aí entre as 10 primeiras, o que já seria era o objetivo para essa. A gente ficou em 13º, né? 13º. Agora, um outro ponto que eu acho que gerou curiosidade, no mínimo, interesse no mínimo da população, de uma maneira geral, é que boa parte dos nossos medalhistas eram ligados às Forças Armadas, né? Sim. De alguma forma, eram sargentos, né? Sim. Você falou da judoca, ela é sargento também. Da Marinha, e é um programa, desse caso,
das Forças Armadas que não são soldados a princípio, ou não são membros das Forças Armadas a princípio. São atletas que participam de um edital das Forças Armadas e aí se tornam membros temporários, soldados temporários, que entram como sargento a princípio, se eu não me engano, né? E aí recebem um incentivo dentro da estrutura, né? Tanto um incentivo financeiro, se eu não me engano, o orçamento anual gira na casa de 18 milhões de reais, que é pouco, se você for ver, relativamente pouco em termos de orçamento, né? Mas que gerou um resultado aí de 12 medalhas, se não me engano. Foi em partes 12 medalhas mesmo. Tanto o destaque, né, foi essa judoca, Rafaela Silva, e o Isaquias, né? Isaquias Queiroz, que é o da canoagem, também que conseguiu 2 medalhas também, né? Esse ano medalha inédita também para o Brasil, na modalidade, e é outro militar também. É uma parceria que vem dando certo e esperamos que continue. Isso, é uma parceria que deu certo. O Brasil ganhou muitas medalhas que nunca tinham ganhado na história, né? O boxe tem uma delas também, medalha inédita também. O Thiago Braz, no salto com vara masculino. Salto com vara masculino também. O Brasil nunca tinha ganhado uma medalha, nem de bronze, com salto com vara masculino. O cara bateu o recorde olímpico, pulou 18 centímetros a mais do que ele, a própria meta dele, e ganhou um ouro. Ou seja, isso que as Olimpíadas trouxe pra gente também. Esse legado, os atletas se preparando mais, esportes aparecendo. Eu acho que isso que é o mais interessante, a gente começar a conhecer mais os esportes. Aquele Felipe Yu mesmo, que ganhou a primeira medalha. A primeira medalha brasileira, medalha de prata, né? Sim. Medalha no tiro também. Militar, mais um militar também. Eram esportes que eu, sinceramente, não conhecia. Não conhecia alguns esportes. Então, trazendo as Olimpíadas pra dentro da nossa casa, a gente começa a ficar mais ali familiarizado. Um outro legado e uma influência positiva. Agora, vamos continuar falando disso. E agora, tentando entrar também um pouco mais na questão do esporte dentro do Brasil, no próximo bloco, então, que esse aqui já acabou. Então tá. Então, gente, espero vocês então no próximo bloco, terceiro bloco do Livres Ideias.